Olá, aqui é o professor Leonardo Rinsa e vamos resolver mais um exercício do capítulo sobre conjuntos. A nossa questão é essa aí. Queremos determinar a união e a interseção dos intervalos L e M que estão dados aí. Tá? Na verdade, a gente pode ver o intervalo L como a união, de dois intervalos. Então, vamos fazer primeiro a união. A gente sabe, que para fazer operações com intervalos, a gente deve representá-los geometricamente, representá-los na reta, um embaixo do outro, para a gente visualizar melhor aí, as operações com os intervalos. Tá? Então, o intervalo L ele é composto de todos os números x menores que 1, ou seja, são todos os números reais abaixo de 1, não inclui o 1, que é x menor que 1, então bolinha vazia no 1. Ou todos os números reais maiores ou iguais a 2. Então é o pedacinho que vai de 2, incluindo 2, bolinha cheia no 2, para frente. Todos os números reais de 2 para frente, incluindo 2. Já o intervalo M ele está representado na reta de baixo. É um intervalo aberto que vai de menos 3 a 3. Tá? Só chamando atenção aqui para tomar cuidado, quando você for representar um intervalo embaixo do outro, tomar cuidado com a ordem dos extremos, porque, por exemplo, tem aluno que não se preocupa com isso, às vezes representa esse extremo menos 3 aqui, depois do 1. Então você vai achar a resposta errada. Então cuidado, quando você vai representar um intervalo embaixo do outro, preste atenção na ordem dos extremos. Tá? Então, o menos 3 ele tem que ser representado antes do 1 e o 3 tem que ser representado um pouco depois do 2. Tá? Bom, por definição, a união de dois conjuntos são os elementos que estão em um ou no outro. Quer dizer, podem estar só no primeiro conjunto, só no segundo ou nos dois. Tá? Então, se a gente observar bem, esse pedaço aqui que vai de menos 3 para trás, ele está no intervalo L apenas. Claro que ele entra na união. Esse pedacinho que vai de menos 3 até 1, ele pertence aos dois intervalos. É claro que entra na união. O pedaço que vai de 1 a 2 está apenas no intervalo M. Claro que entra na união. O pedaço que vai de 2 a 3 pertence aos dois intervalos. Entra na união. E o pedaço de 3 para frente está no intervalo L. Claro que entra na união. Agora vamos verificar os extremos. O menos 3 está no intervalo de cima. Claro que ele entra na união. Não está no intervalo de baixo, mas está no de cima. Entra na união. O extremo 1 está no intervalo de baixo. Entra na união. O extremo 2 está nos dois intervalos. Entra na união. E o extremo 3 está no intervalo de cima. Entra na união. Então, se você observar, a união dos dois intervalos varre toda a reta real. Então, L, união M, é o próprio conjunto dos números reais. É todo o conjunto dos números reais. Bom, já a interseção de dois conjuntos é definida como os elementos que pertencem a um e ao outro. Então, para estar na interseção, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, se você observar aqui, o pedaço, os pedaços de reta que repetem nos dois intervalos, é o pedaço aqui. Um dos pedaços é o que vai de menos 3 até 1. Esse pedaço aqui de menos 3 até 1, ele está nos dois intervalos. Então, claro que ele vai compor aqui a interseção. O pedaço de 2 até 3 também está nos dois intervalos aqui, É claro que ele vai compor a interseção. Agora eu tenho que observar os extremos. Será que o extremo menos 3 está na interseção ou não? Nós vamos ver que ele não vai estar porque menos 3 pertence ao intervalo de cima, está no intervalo L, mas não está no intervalo M. Então, se não está nos dois intervalos, é claro que não está na interseção. Mesma coisa o extremo 1. Ele está no intervalo M, no de baixo, mas ele não está no intervalo de cima. Então, ele não entra na interseção. A gente vai ver que desses quatro extremos aqui, o único que vai entrar na interseção é o 2,
que está no intervalo de cima e no de baixo. Então, L interseção M é a união aqui, ó, de dois intervalos. É o intervalo aberto de -3 até 1, união com o intervalo fechado no 2 e aberto no 3. Ou posso escrever dessa forma aqui também, ó. L interseção M é o conjunto dos x pertencentes a R, tais que -3 é menor que x, que é menor que 1, ou 2 é menor ou igual a x, que é menor que 3.